O biscoito do arrependimento. Conta-se de um evangelista que se deparou com um sujeito que veementemente negava ser um pecador. Ele escapulia de todas as tentativas do homem de Deus de convencê-lo de seus erros. Ele falava assim: eu sou um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um bom cidadão, sou honesto. Em dado momento da conversa, o Espírito Santo sussurrou no ouvido do evangelista: pergunte a ele, para ele, sobre o biscoito. E aquele homem assustado: biscoito? É, biscoito, o Espírito Santo falou com aquele evangelista. E aí o Espírito Santo continua: obedeça-me, pergunta-lhe sobre o biscoito. Então, você não tem mesmo nenhum pecado? Falou o evangelista para aquele homem. E o homem: não, sou um homem correto, não tenho do que me arrepender. Aí o evangelista vira para ele: bem, Deus manda me fazer uma pergunta esquisita, mas eu estou obedecendo à voz de Deus. O Espírito Santo manda lhe perguntar sobre o biscoito. Como se fosse uma facada entrando no estômago daquele homem, quando aquele evangelista lhe pergunta sobre o biscoito. E ele gaguejando: biscoito. E o evangelista prossegue: biscoito. Deus está falando aqui, sussurrando no meu ouvido, para me perguntar a você sobre biscoito. E depois que aquele homem consegue se acalmar, o evangelista pergunta para ele: e aí, o que você tem para me falar sobre o biscoito? E aquele homem explica que quando ele era criança, sua família era muito pobre e a sua mãe mantinha os biscoitos a 7 chaves, pois a provisão devia durar um mês inteiro. Mas ele sabia onde a mãe escondia os biscoitos e sabia onde ficava a chave. E o que ele fazia? Ele comia o biscoito, tornava a colocar aquela lata no lugar. Um dia, desconfiada, sua mãe reuniu os filhos e começou a apertar um por um, tentando descobrir o que estava acontecendo. E seus irmãos juraram para ela. As lágrimas, começavam a chorar, que não tinha nada a ver com aquilo. E ele, o homem que afirmava não ter pecado, ele não só negava ter sido o autor do roubo, como ainda acusava seus irmãos e xingava-os de falsos e fingidos. Anos depois, sua mãe veio a falecer e ele nunca teve coragem de confessar o seu pecado. Até aquele dia, ninguém fica desapercebido ao olhar do Todo-Poderoso. E aquele homem, naquele dia, pôde se arrepender daquele pecado não confessado, ainda na adolescência. E a Bíblia diz assim, em 1 João 1,10: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que Deus te abençoe. Não esconda nenhum sequer pecado do Todo-Poderoso. Deus te abençoe.